Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje nós vamos estar trazendo à baila um assunto muito importante para a nossa vida, para a nossa edificação e principalmente concernente à salvação. E eu quero comentar apenas como um pano de fundo aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, onde a epígrafe do texto, nas maiorias das Bíblias, é: a responsabilidade, ela é pessoal. E que tipo de responsabilidade o Senhor se refere a nós, que é pessoal e que é do nosso cunho? Seriam as nossas escolhas, seriam as nossas práticas, seriam nossas ações, seria o estilo de vida que temos, como também seria a forma a qual nós temos conduzido a nossa própria vida até onde o Senhor permite. Então, no livro de Ezequiel, capítulo 18, interessante que o nome Ezequiel significa Deus fortalece. O Senhor fortaleceu o profeta para a chamada que ele teve de profeta, que não foi nada fácil, quem lê no livro de Ezequiel. E ao mesmo tempo fortalece para falar. E assim como vemos que o Senhor fortaleceu o profeta para trazer a palavra do Senhor, como também para falar para o povo, chamado pelo Senhor de casa rebelde, assim também creio e creia que o Senhor te fortalecerá para que você cumpra a vontade dele, o que ele quer para a sua vida. Porque tem gente que sabe, tem uma noção de que Deus está chamando, de que o Senhor nosso Deus quer algo com a sua vida, mas a pessoa, infelizmente, ela não se desperta, ela não sabe por onde começar. E aqui esse texto é interessante porque ele fala de como é cada passo, para que eu, de fato, entenda quais são minhas responsabilidades diante de Deus, como assumi-las e as consequências delas. Então, em se tratando na época do povo de Israel, e assim como nós hoje, que é baseada de que a palavra de Deus ela tem relevância sobre todos os povos, épocas, nações, louvado seja Deus. Então, vamos aqui começar a expor a vocês de uma forma sucinta, de uma forma prática, de uma forma assim compreensível, para que quem ouvir entenda. E disse o profeta Ezequiel: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os vossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, o que Ezequiel está falando aqui? Primeiro, ele está se referindo ao povo e dizendo: o que vocês têm? Que vocês agora criaram um provérbio de que os filhos de vocês vão pagar pelos pecados de vocês. Então é isso que Ezequiel quis dizer. Depois ele diz, versículo 3, o Senhor usando, ele fala: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Ou seja, o povo iria entender que não era pelos pecados dos pais que a nova geração pagaria, mas sim cada um paga diante de Deus pela sua própria plantação. É assim, pela sua própria escolha. Então cada um colhe de acordo com a sua própria vida, com aquilo que colhe, com aquilo que crê, com aquilo que planta. É assim. E o Senhor diz, versículo 4, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. O que o Senhor Deus está começando a nos falar aqui acerca de responsabilidade? Ora, nós somos vida, nós somos uma alma.
dentro de um corpo mortal. Então, a alma que pecar, ou seja, que for, como diz, infratora, a alma infratora contra os princípios do Senhor, como diz, essa morrerá. O que é isso? Morrerá espiritualmente. Ou seja, tem pessoas que estão vivas nessa terra, mas estão mortas espiritualmente. Ou seja, não tem ligação com Deus. O Espírito Santo já saiu delas há muito tempo. Às vezes até pessoas mesmo que estão nas congregações e que dizem assim, Deus é comigo, Deus é na minha vida, mas não vê novidade de vida. Sabe que no fundo essas palavras não estão entrando em evidência na própria vida. E por quê? Porque simplesmente não está agradando a Deus aquilo que está fazendo, dizendo, vivendo, plantando, construindo em sua vida. Quando fala aqui, versículo 5, sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça e juízo. Aí quer dizer, para o Senhor, como ele descreve um homem justo, que executa juízo e justiça. Ou seja, como eu já falei para vocês, quando somos chamados de justos, como diz, a interpretação mais próxima que podemos receber é daqueles que fazem a coisa certa. Mas não a coisa certa segundo suas vontades, não a coisa certa segundo os seus méritos, não a coisa certa segundo os seus desejos, ou segundo o seu achismo, mas é segundo a palavra de Deus. Então, o Senhor está aqui, começa a usar o profeta para descrever quem seria o homem justo, que faz justiça e juízo. Aí ele diz, versículo 6, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Ou seja, o Senhor está dizendo, homem justo é que para começar, ele não, como diz, se envolve com coisas que causam destruição para si próprio e que não venham depois a levar uma decadência espiritual eminente. Mas está dizendo, quando fala não comendo sobre os montes, significa não participando de, vamos dizer, celebrações, coisas que são de ídolos, consagrada a ídolos, comidas consagradas a ídolos, coisas que ao Senhor ele chama de abominação, contaminação. Então, quantas pessoas, como diz, fazem isso hoje? Então, o Senhor está dizendo, não comendo sobre os montes, que significa não participando das festas de orgia, onde tem banquetes e que celebram a falsos deuses, como também ele está dizendo, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, ou seja, levantar os olhos significa fixar os olhos, crer que aquela imagem, aquele ídolo seria a solução, que é o próprio Deus, e eu digo a vocês que Deus não precisa de nenhum objeto da imaginação humana para representá-lo. As coisas que ele deixou, que é a sua palavra, o ar que respiramos, a evidência do seu poder quando ele quer manifestar e mostrar uma coisa bem visível e que a mentalidade humana só entende como sobrenatural, essas coisas são bastante para representar o próprio Deus. Sem se falar que ele também usa mortais como os humanos, nós humanos, e assim
que estivermos realmente na presença dele. Então, quem realmente estiver na presença do Senhor Deus é como uma candeia que não pode ser ofuscada e nem pode estar debaixo de um alqueire, mas ela deve sempre brilhar, ou seja, sempre reluzir a graça de Deus, o poder de Deus, a eminência da presença dele nesta candeia, ou seja, em sua vida. E o profeta Ezequiel continua dizendo, como diz, não levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do próximo, ou seja, como diz, desejando, como diz, a mulher do próximo para fazer orgia, como diz, para querer tomar, não só a mulher do próximo, mas aquilo que é do próximo. Como, por exemplo, eu abro aqui uma aspa para me lembrar de Acabe, Jezabel e de Nabote, que ali Acabe, ele olhou para a vinha de Nabote, desejou, e Nabote ele tinha todo o direito de não vender, de não dar, porque era dele, e já vinha dos pais dele aquela vinha. Mas como o rei entristeceu-se por causa de não obter a vinha dos outros, ou seja, de não obter algo que não era dele, era dos outros, então aconteceu de ele usar, ali o mal usar Jezabel, para que levantasse testemunhas falsas, acusasse Nabote, ele fosse apedrejado, morto, e ali a vinha ficar na mão do novo possuidor, que era o rei de Israel naquela época. E o Senhor, em outras palavras, disse, pensa o que eu não vi? O que tu fez? Pois assim vingarei, o Senhor diz, tudo que você anda fazendo, Acabe. Então ali quer dizer, o Senhor não deixa nada de mal passar desapercebido aos seus olhos. Então não pense você que porque está anos, ou dias, ou tempos, está aí prevaricando e nunca se arrepende, e fica até de uma forma muito horrorosa, eu posso falar, escarnecer e dizer, cadê a justiça de Deus? Deus é tão bom que está dando misericórdia para ver se você se arrepende. Aí você quer ver a justiça de Deus sobre sua vida, achando que depois um simples apelo seu vai trazer, vamos dizer, o alívio do Senhor para você? Traz não. Então não fique você pensando que tomou algo de alguém, que desejou algo de alguém, que invejou, que conseguiu, até mesmo derrubar alguém num trabalho para ficar no cargo, e você está morrendo de felicidade, porque está nessa posição, e achando que vai ter vantagens com isso. E eu te digo, pode demorar, porque Deus é muito misericordioso. Mas a colheita vem, e quando ela vem, ela é tão severa, que você se arrependerá até do dia que nasceu. Fique sabendo. Então aqui, o Senhor fala no capítulo 6, versículo 6 ainda de Ezequiel, e dizendo, não contaminando a mulher do próximo, nem se achegando a mulher na sua separação. Ou seja, homens que tinham mulheres quando elas estavam num período de regra, o Senhor falava para se afastar delas até terminar o período de regra. E que para o Senhor se ajuntar o homem e a mulher nesse período, de fato, era e é uma contaminação, uma imundície, de fato. Versículo 7, o Senhor ainda dá descrição do que é fazer justiça, do que é ser um justo, não oprimindo a ninguém. Ninguém use do poder que tem para oprimir a ninguém. Só porque está por cima, só porque tem liderados, só porque digamos, é maior ou é o grande. Como diz,
não use da posição que tem para oprimir a ninguém. E nem tampouco qualquer pessoa oprimir a outra ou julgá-la, porque aqui diz, tornando devedor o seu penhor, não roubando, dando pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste. Ou seja, o Senhor está dizendo, não oprima a ninguém. Até um pobre, se você insultar, está insultando o próprio Deus, porque Deus o criou, está escrito. Então está aqui dizendo, a ninguém tornando ao devedor o seu penhor, ou seja, o Senhor estava falando aqui de escravidão, ou seja, tem dívida, procure pagar de forma limpa. Não querer, vamos dizer, fazer tráfego com crianças, digamos, para vender para outros, ou tráfego de tirar órgãos para vender, ou coisas assim. Ou seja, não torne ao devedor o seu penhor, ou seja, que o teu penhor de pagamento não seja uma coisa imoral, escandalosa, contra a palavra de Deus, porque Deus não se agrada. Aqui não roubando, ou seja, não inventa de roubar, nem de fraudular, nem de dar uma de vítima e depois está por aí achando que está tudo certo, porque não está. Aos olhos de Deus ninguém escapa, aos olhos de Deus ninguém, mas ninguém sai impune. A regra é para todos nós, do pequeno ao grande, de qualquer país, seja quem for. Porque o Senhor, Salmo 24:1, ele diz, dele é a terra, a sua plenitude e tudo o que nela há. Então aqui, o que pratica justiça não faz essas coisas, não deixa de dar o pão ao faminto, não deixa de, digamos, ver alguém nu, sem roupa, não deixa de dar uma veste. Aqui diz, não dando dinheiro à usura, ou seja, não pegar o dinheiro e colocar em altíssimos juros para ganhar benefícios com isso. Não, o Senhor não se agrada. Não recebendo demais, ele está dizendo, desviando a sua mão da injustiça, ou seja, o Senhor quer que você, e aquilo que você usa as mãos, os objetos, dinheiro, documentos, vamos dizer, coisas que você pega nas mãos, que não venha você, ou eu, ou nós, qualquer um, a desviar para a injustiça, para o erro, para o que não se deve tocar, para o fraude, para o roubo, para a matança. Não desvie sua mão, nem a sua consciência para isso. Querer fazer justiça com as próprias mãos, porque alguém lhe ofendeu, porque alguém merece. Pode até merecer e pode até de fato ter te ofendido. Mas acontece que se tu faz isso, como diz, lembra-te que você também pode entrar no perigo. E depois não vá clamar por Deus, porque ele já vai logo dizendo em sua palavra que a ira humana, ela não opera a justiça de Deus. Aqui fala, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, ou seja, sendo honesto, honesta, em negociações, com família, com os pensamentos, consigo mesmo, no trabalho. É a forma que tem de buscar a paz na consciência para quando for dormir, venha dormir tranquilo, tranquila, ou seja, fazendo as coisas de forma justa. É como se fosse, vamos dizer assim, há um pão para 2 pessoas. Então o que é justo, ele não vai cortar um pouco a mais para ele,
e, como diz, e se cortar menos para ele, pode faltar, então ele corta no meio. Ou seja, de igual para igual. Isso é que é uma prática de justiça que podemos fazer segundo a vontade e a direção de Deus. Aqui fala também a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 8, versículo 9, andando nos estatutos do Senhor e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. Ou seja, o ser humano ele pode ter um senso do que é certo, mas para conhecer profundamente a verdade, é só através da Bíblia e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele disse, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos uma direção aqui de que todas essas coisas que o profeta Ezequiel está falando, aqui no capítulo 18, como diz, elas contribuem para a nossa salvação e que nós somos responsáveis em cumprir ou não cumprir o que Deus pede aqui no capítulo 18 de Ezequiel. Então, versículo 9, o Senhor está dizendo, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, aqui para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo, aquele que observa a minha palavra, aquele que procura praticar, aquele que procura se proceder, segundo a verdade, segundo a minha vontade, segundo como eu desejo que faça, diz o Senhor, então esse, além de ser chamado justo, viverá, ou seja, terá vida espiritual com Deus, terá vida aqui na terra e terá vida eterna. É 3 bênçãos que vêm para nós. Versículo 10. E se este homem gerar um ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles devedores, mas antes comer sobre os montes, ou seja, além de derramar sangue, além de ser ladrão, além de, vamos dizer, fazer o mal ao próximo, é aquele que come nos montes, ou seja, que participa de sacrifícios, onde se há alimentações consagradas a ídolos, a demônios, a Satanás, é o que o Senhor está dizendo aqui. E, além de ofender o próximo e não cumprir a palavra do Senhor e ainda entrar, como diz, a mulher do próximo ou a várias mulheres, aí o Senhor está dizendo, e se ainda oprimir ao aflito necessitado e praticar roubo, e não tomar o penhor e levantar os olhos para os ídolos e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? O Senhor está dizendo. Aí ele diz, não viverá. Todas estas abominações que ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Ou seja, todo aquele que faz essas práticas toda a vida e nunca se arrepende, nunca abandona, nunca deixa, então vai morrer, o sangue será sobre ele, ou seja, a culpa será sobre o próprio. Por quê? Porque chegou a ouvir a palavra do Senhor, sabe, tem noção do que é certo, e está fazendo o que é errado, que é oprimindo o próximo, que é participando de banquetes que é para Satanás, a mesa de demônios, de ídolos, que é, como diz, derramar sangue, que é fazer mal ao próximo, oprimir o aflito, o necessitado, praticar roubos, como diz, levantar os olhos para ídolos, adorar ídolos. O Senhor está dizendo, se você assim, continuar assim, você não vai viver não. Porque o Senhor, em outras palavras, é como se ele dissesse, eu estou por aqui, com você, que eu tenho dado tanta oportunidade, e você escarnece do meu nome, e você acha que eu sou moroso, demorado demais, que eu não faço nada, que eu não estou ligando para você.
Aí o Senhor manda te dizer, eu só tô te dando corda. Mas quando eu puxar, vai ser de vez. Vai ser a morte ou o acerto. Então que venhamos a ter cuidado, porque com Deus ninguém brinca. Você pode ver a pessoa brincar, zombar, fazer o que quiser. Mas aquela pessoa, ela não sairá impune. E não ache isso interessante nem bonito e nem diga assim, vou experimentar, vou fazer isso aí, porque esse aí está se safando, eu também vou sair dessa. Cadê Deus? Pois faça você, estando consciente para você ver. Faça. É só fazer. Aí você vai ver a consequência. Depois não chora pedindo a Deus misericórdia. Aqui diz, versículo 14. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para ídolos da casa de Israel, não contaminar com a mulher do próximo, não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, não roubar, e der o pão ao faminto, cobrir ao nu com veste, desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus estatutos, os meus juízos, que quer dizer fazer a coisa certa baseada na minha palavra, diz o Senhor, e andar nos meus estatutos, o qual não morrerá pela maldade de seu pai, mas viverá. Ou seja, digamos que o seu genitor ou genitora, que Deus usou para trazer você ao mundo, digamos, anda no mau caminho. Aí você já cresceu ou já está entendendo as coisas, aí já entende que certas coisas às vezes pode ser errada, sim. Aí você vai praticar as mesmas coisas só porque o seu genitor ou a sua genitora está sendo um péssimo espelho para você? Aí eu digo de maneira nenhuma. Você vai buscar a Deus e você vai dizer, eu não quero um estilo de vida desse para mim. Eu não quero, se, por exemplo, o genitor ou a genitora tem vício, se o genitor ou a genitora, aquele que te colocou no mundo, não tem amor, ou se o genitor ou a genitora que te colocou no mundo não quer saber de você, então não seja pior do que ele ou que ela, você deve ser melhor. Agora, melhor pro lado bom, pro lado do bem, pro lado da direita, tá entendendo? Não é melhor em ser mais ruim. Porque senão, você nunca vai ser sarado das suas emoções. Você nunca experimentará o amor de Deus. Você nunca estará certo diante dos olhos do Senhor. E Deus não vai entrar com você nesse tipo de coisa. Então, se tem uma genitora ou um genitor que você olha e diz assim, tá entregue ao mal, você vai fazer o quê? Orar por eles. Vai buscar por você, pela sua vida. Vai pedir a Deus por eles, por outros, tá certo? Porque isso é o certo a fazer. Porque o Senhor Jesus, ele disse no livro de Mateus, capítulo 5, 43, ele disse, vocês ouvem por aí uma coisa que só deve amar vocês só devem amar quem ama vocês. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maltratam, perseguem e praguejam. Beleza? Então quer dizer, o Senhor está mandando amar o inimigo? Tirando o inimigo das nossas almas, a criatura, amar o ser humano, mesmo que seja inamável, mesmo que seja terrível. Agora, como assim amar? Aí vai ser com a direção do Espírito Santo, que é fazendo bem. A pessoa demonstra amor fazendo genuinamente o bem, desejando genuinamente o que quer para si, também para o próximo. Porque tem pessoas que podem fazer o bem por fora, mas dentro é relutante.
aí, como diz, o seu sacrifício se tornará em nada. Mas quando você faz, principalmente você, o que você quer para você, aí você dá ao próximo e faz, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai gostar muito disso, vai se agradar muito disso. E quem vai ganhar com isso vai ser você, eu, os praticantes da vontade de Deus, se esforçando a cada dia para sermos pessoas melhores, não em conquistas materiais, mas em conquistas espirituais e morais. E aqui o profeta Ezequiel continua falando. Ele diz, versículo 18, aqui, seu pai, porque fez opressão e roubo os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas vocês perguntam, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, ou seja, escolheu o caminho bom. E guardou os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, o Senhor está dizendo, essa morrerá. Ou seja, morrerá como espiritualmente, se não tiver cuidado, morre espiritualmente e fisicamente também, porque ultimamente a taxa de mortandade não precisa nem eu fazer menção aqui, que está lá em cima assim. Nasce muito e morre muito ao mesmo tempo. E aqui, mais do que nunca, versículo 20, a alma que pecar essa morrerá, o filho ou a filha não levará a maldade do pai, e nem o pai vai levar a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, de repente, o genitor, a genitora, que é pai e mãe, são bons. Mas aí o filho quis ser um diabo humano, vamos dizer assim, praticar o que não deve, fazer o que não deve, entrar em caminhos que são abomináveis. E foi ensinado a pelo menos a noção de coisas boas. E vai para esse caminho, pode ter certeza que os pais, como diz, não carregarão os pecados desse filho. O filho é que vai carregar os pecados que cometeu e vai pagar por eles. Porque a responsabilidade da vida e da salvação é, como diz, ela é pessoal. É isso que eu quero falar. Aqui, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados em vida, tá certo? Não é pós-morte, que não tem essa história aí de purgatório, não tem essa história aí de reencarnar, que era rei no passado e está pagando os pecados na nova reencarnação. Não existe isso aí não, minha gente. A Bíblia é muito clara sobre isso, e eu estou falando sobre a Bíblia. Quando morre, vai se esperar o juízo. E até os que estão no paraíso, eu digo, até os que estão no paraíso vão se apresentar diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo só para ouvir o que agradou a Deus e porque está no paraíso. E os que estão no inferno também vão passar pelo julgamento, mas só para ouvir porque estão lá. Então, fiquem sabendo que todos nós um dia iremos comparecer ao tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os mandamentos e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. Ah, mas se só se lembrou do Senhor Jesus nas últimas, se só creu e entregou a vida ao Senhor nas últimas, aí eu digo, pois é bem possível a salvação por causa do exemplo que nos dá o ladrão na cruz. Aquele homem teve a vida inteira dele para fazer o bem, mas ele quis ser ladrão. Fazer o quê? Agora, no último momento, ele comete um ato de justiça. Ou seja, um ato correto que era
olhar para o Senhor ali, respeitar o Senhor sendo crucificado, crer que o Senhor estava sendo crucificado e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor Jesus, conhecendo mentes e corações, mesmo naquele estado, mas disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que aquele homem, no último momento da vida dele, como que diz assim, ou vai ou morre, como diz, ele morreu, mas ele foi para o paraíso, porque o Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus, prometeu. É assim. Aí alguém pode dizer: então eu posso pecar à vontade e cometer o último ato de justiça quando eu estiver perto da morte. Aí eu digo: é mesmo? Aí você quer arriscar, achar que vai morrer daqui a 10 anos ou 20? E quem parte daqui a 10 minutos, ou 5, ou 2, ou 3? A vida é tão efêmera, a vida é tão instável, que o Senhor compara com uma relva, que é o capim do mato. De manhã está verdinho, mas de tarde ele pode estar assim cinzento, sabe? Assim mostra, como diz, de forma bem simples, a durabilidade da vida humana. Os dias no instante se passam, as horas no instante se passam. Esses dias eu ouvi um relato. Uma pessoa falou para mim que alguém de sua família estava vivíssima da Silva, essa pessoa, vivíssima, na sexta-feira, no sábado. No domingo, de repente, como diz, passou mal, teve Covid e segunda-feira foi o velório. Quer dizer, quinta e sexta, a pessoa disse, no mal, na prostituição, por aí. Aí, como diz, no domingo adoeceu, Covid. Na segunda-feira, o enterro. Bem assim. Ah, mas que enterro rápido, será que não teve velório? E a pessoa que relatou disse que não, que nem velório teve, porque quando morre de Covid, vai direto, tem direito a velório, não tem direito a nada. E foi-se embora. E era jovem. E a vida é bem assim. Aí se você disser assim aí, eu não creio nessa história, você está inventando? Eu digo a você que eu não preciso de nada, nenhum artifício de Satanás para, como dizer, mentir, usar minha boca para criar uma história, para querer assombrar ou fazer, coagir as pessoas. De maneira nenhuma, eu não preciso disso. E o que eu falo é verdadeiro, o que eu ouvi, a pessoa falou. Então, como diz, cada um tem as suas próprias experiências. E se quiser ter boas, se quiser ter dias felizes, reprime a tua voz do mal, de cometer o mal, como diz, de falar enganosamente. E eu, sabendo a palavra de Deus, de jeito nenhum que o sangue de Jesus me cubra, o nome do Senhor e a sua proteção continue sobre minha vida. Mas eu não desejo usar nenhum artifício de Satanás para impressionar ninguém. Nunca. Então aqui vamos adiante. Versículo 22, o 21. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados e guardar os meus estatutos e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, porque pela justiça que praticou, viverá. A justiça quer dizer pelo ato certo que a pessoa cometeu, praticou, então viverá. Desejaria ver eu, de qualquer maneira, ver a morte do ímpio? Diz o Senhor. Ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde, ele diz, não desejo. Antes, desejo que se converta dos seus maus caminhos e viva. É isso que o Criador quer.
Mas eu não sou obrigada a servir esse Deus. Eu digo, é claro que enquanto Ele permitir, você não é obrigada a nada. Mas não pense você que a sua neutralidade você está sozinho, porque não está, porque Satanás está ali acompanhando, porque ele é invasor. E não pense você que está assim protegido ou protegida por causa das imagens de escultura que você tem, por causa sim que você tem, vamos dizer, objetos que te inspiram a ter fé e se sentir protegido, que eu digo que você está redondamente enganado ou enganada. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Evangelho de João 15, versículo 5, a parte C. Desviando-se o justo, olha que seriedade agora, o versículo 24, da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações, o que faz o ímpio, porventura viverá? Não. Aqui diz de todas as suas justiças, que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então quer dizer que se eu trabalhei para Jesus a vida inteira, que tem um ponto até a eternidade, eu digo, vai começar a arrogância pensar assim. Mas tem gente que pensa, né? Agora eu vou curtir um pouco a vida, aí de repente vem a senhora morte e te traga, aí tu não vai poder apelar a Deus porque tu fez coisas boas e de repente caísse na transgressão não, porque não tem coitado nem perdoe, já está dizendo aqui que morrerá e acabou-se. Então por isso que eu digo, não pensa que Deus vai reciclar a alma não, tá certo? Que vai passar por purgatório, que vai passar pelo não sei o quê, que vai passar por um processo evolutivo, que vai por... Olha, tudo que for para nós vivermos para agradar a Deus tem que ser aqui em vida terrena. Pós-eternidade, pós-vida terrena, que diga, não há nenhum desses requisitos. Então, praticou bem a vida inteira, mas se de repente desliza, como diz, se ainda continua com vida, louvado seja Deus, se levante o mais depressa possível e volte para o Senhor, que é riquíssimo em perdoar, e fixe na sua mente Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, triste é quando está bem na presença de Deus e de repente morre no delito. Aí perdeu tudo. Misericórdia, Jesus. Aqui, versículo 25. Porém dizeis, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é direito, não? Não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, o povo de Israel estava protestando contra Deus, dizendo, olha Deus, o seu caminho não é muito bom não, assim, não é fácil não, que negócio é esse? Que coisa é essa? Aí parece que eu tô vendo gente hoje em dia, em pleno século XXI, ver essa mulher aí parecendo uma fanática, uma doida. Assim, de onde ela tirou essa ideia? De onde ela tá pensando isso? Aí eu digo a você que as palavras não vêm de mim, vêm do Criador. E aquele que rejeita as palavras do Criador, como diz, rejeitar a mim é muito pouco, porque está rejeitando o Criador, que determinou as palavras dele. Então, faça da sua vida como bem te apraz enquanto pode. Bem assim. Então aqui, o Senhor disse à casa de Israel, porventura vocês acham que o meu caminho não é direito? E como vocês querem que seja melhor se o caminho de vocês é torto? Ou seja, como é que tu quer bênção se a tua vida é torta? Como é que tu quer bênção se tua vida é uma duplicidade? Tu adora a Deus e adora outros deuses. Como tu quer vitória na tua vida se tu não larga a idolatria, não larga aquilo que Deus abomina? Como queres vitória na vida se você invalida suas práticas espirituais
pecando e prevaricando logo em seguida? Responda, analise-se, se converta e viva! Aqui,